Boa tarde. A conexão agradece a presença de vocês. Essa tarde vamos continuando com as palestras de excelências e os professores de excelência. Agora vamos assistindo a palestra do professor Dr. Eduardo Mucay sobre o protocolo de carga imediata digital. Obrigado pela presença, professor, e boa aula. Obrigado. Olá, alô? Alô, alô, alô. Bom dia, boa tarde a todos, né? Alguns já almoçaram, alguns não almoçaram, né? Vamos conversar, pessoal, um pouquinho sobre o protocolo digital, tá certo? E como que ele é realizado, o que a gente vem trabalhando nesses últimos 15 anos sobre a odontologia digital, acompanhada principalmente sobre a implantodontia. Quando nós conversamos sobre isso, nós temos que lembrar que para que a gente consiga trabalhar com imagens e STL, nós vamos trabalhar primeiro com a tomografia. Sem a tomografia, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. E quando nós juntamos essa imagem tomográfica e ela entra dentro de um sistema, dentro de um software, e esse software consegue fazer a transformação dessa imagem DICOM numa imagem STL, nós começamos a fazer o nosso fluxo digital. Após você receber essa imagem, você tem que fazer o quê? Você tem que limpar ela. Então, dentro das ferramentas oferecidas pelo Exocad, nesse caso o Exoplan, nós fazemos o quê? A limpeza dessa imagem para tirar os artefatos. E aí, então, juntamente com a captação do STL, que ele pode vir por qualquer scanner intraoral, não depende do scanner que a gente vai utilizar, nós vamos começar a fazer o quê? A junção dessas malhas. E quando nós juntamos essas malhas e fazemos essa sobreposição dos STL com o DICOM, nós começamos a trabalhar o quê? O posicionamento do implante em relação ao nosso trabalho. No Exocad, você pega, você puxa. Nas janelas laterais, a gente pode ver o quanto de precisão nós temos em relação ao modelo que a gente criou, tá certo? E com essa precisão aprovada, nós vamos passar para o segundo passo, que é o quê? A escolha do implante a ser instalado. Então, existem as bibliotecas, nós vamos pegar o nosso implante, posicionar o nosso implante na posição ideal, e a partir desse momento, você pode gerar o quê? O guia cirúrgico. Esse guia cirúrgico, ele é liberado, tá certo? Você vai pegar esse STL, você vai poder imprimir, você vai poder fresar, independente do que você desejar. Nós temos sempre a filosofia nossa de a gente opta por uma fresagem, tá certo? E vocês veem nesse casinho clínico aqui. Esse paciente, ele perdeu os dois dentes do lado esquerdo, o 24 e o 25, tá certo? A imagem DICOM lá, que vocês podem ver. Posicionamento dos implantes. Os implantes são posicionados perante ao dente, certo? Colocamos lá. Podemos observar lá o posicionamento do implante em relação aos nossos elementos. Fresamos os nossos guias e a partir desse momento nós vamos fazer a cirurgia. Aqui nós optamos uma cirurgia flapless, uma cirurgia que não vai ser aberta, sem incisão, tá certo? O implante, a gente optou por um implante flash. Ele vai lá, o implante também é guiado, tá certo? E a cirurgia finalizada. Pessoal, essa cirurgia é muito rápida. Estamos falando de uma cirurgia aí em torno de 5, 10 minutos do começo ao final, tá certo? Dá muito mais trabalho para o planejamento do que a própria execução, tá ok? Caso lá, os implantes colocados e finalizados os casos. E quais são os caminhos da digitalização? Então, hoje, nós temos que passar por várias coisas. Então, a gente tem componentes, nós temos o quê? Nós temos os softwares, captação, escaneamento, os guias e até a usinagem do nosso processo. Então, esse é o caminho que a gente pega, tá certo? E a nossa guia digital, ela tem que baseada principalmente num conceito do nosso próprio kit digital. E quando a gente começa a falar do kit digital, você hoje possui um kit onde ele possui uns stop drills, onde você não tem que se preocupar com a profundidade. Então você simplesmente vai pegar, colocar o tamanho do implante, a profundidade de 8,5 a 15, tá certo? E vai fazer sem olhar, vai bater.
Antes nós tínhamos o handle, que é essa pecinha que a gente coloca. Hoje em dia a conexão, ela já faz um sistema, que é um sistema de botões ou anéis, onde você elimina o handle de todo o processo de implante, tá certo? Então lá, colocamos lá um protocolo. Essas são os links digitais, tá certo? Então, a empresa possui alguns componentes digitais, alguns abutments digitais. Abutments unitários, que são chamados de T-bases também, pode ser chamado, tá certo? Existem outros abutments digitais. Nós temos o quê? Uma linha de imposts, isso daqui são transferentes digitais, são os únicos transferentes digitais que conversam com o sistema Dentsply Sirona, dentro do InLab, tá certo? De duas formas, ou através do multilink, tá ok? Ou se vocês optarem, nós conseguimos fazer isso também usando o mini pilar, tá certo? O microunit. Nesse caso, a paciente, a gente fez a transferência, colocamos lá os imposts, tá certo? Região inferior, pessoal, é muito difícil de escanear. E os imposts, a gente usa alguns artefatos como um elástico corrente, para que ele não se perca no escaneamento. E dessa forma fica mais fácil para que a gente obtenha um resultado desse, para que a gente vá posteriormente começar a criar o quê? Juntamente com o impost, o desenho. Então nós tínhamos uma prótese superior, nós pegamos e desenhamos a prótese inferior do protocolo inferior desse paciente. Esse protocolo é desenhado e a gente pode fazer de diversas formas, aí depende de como você quiser. Você pode fazer ele múltiplas camadas, eu posso fazer uma parte de gengiva, depois dente. Isso pode ser fresado, pode ser impresso, pode ser feito com zircônia, com PMMA, o que você deseja de material, isso aí você escolhe. O que, nesse caso, a gente acabou optando porque fizemos com a zircônia, usamos uma zircônia da Kataná e fresamos numa fresadora de 5 eixos, tá certo? Ela é monocromática, tivemos que fazer a maquiagem na gengiva do paciente, tá certo? E a partir desse momento você faz a instalação, tá ok? Vamos ver o videozinho. Olha lá, os casos sendo colocados. Meu nome é Eduardo Mucay, sou implantodontista, mestre em biomateriais e doutorando em prótese dentária. Seguindo os passos da Renata, depois da junção dessas imagens, o que nós realizamos? Planificamos todos esses implantes. Vamos levar esse guia até a boca do paciente para realizar a nossa cirurgia. A cirurgia é totalmente flapless, ela não possui um corte, uma previsibilidade muito grande, um grau de anestesia muito menor e o paciente tem um pós-operatório muito melhor consequentemente. Nossa moldagem é realizada através dos scanners e com a Prime Scan nós conseguimos esse ótimo resultado, aos quais enviaremos novamente através de um portal aonde o Bruno assumirá a partir desse momento a segunda parte do nosso trabalho, que é a confecção e o desenho do protocolo digital. Olá, o meu nome é Bruno Tusco, eu sou técnico em prótese, dentista e educator Dentsply Sirona. Neste curso eu sou responsável pelo desenvolvimento no software InLab. Recebemos o caso via Portal Connect, faremos a seleção do tipo de trabalho, após o design, a exportação para o InLab CAM. Já no sistema aberto, faremos a impressão dos arquivos em STL. Quando eu procurei o curso aqui do professor Mucay, já conheci ele, já fiz outros cursos aqui com o professor Mucay, e todo curso que eu venho fazer aqui, as dicas que a gente tem e os ensinamentos que a gente tem, a gente sempre, o custo-benefício do curso é muito bom, porque a gente sempre aprende alguma coisa que me paga o curso. Supriu toda a minha expectativa que eu imaginava do curso. A partir desse momento, a gente, com as peças prontas, a gente parte para a segunda parte, que é a parte de maquiagem. Sou especialista em prótese, implante e ortodontia. Também faço parte do grupo Full Digital Dentistry. Estou aqui no curso para mostrar o workflow digital de protocolo e a finalização desses trabalhos com sistema cerâmico e a finalização também dos protocolos fresados em PMMA. E também passar um pouco da minha experiência clínica, já utilizando há alguns anos esse fluxo de protocolo digital dentro da Dentsply Sirona.
conheço o Mukai há algum tempo, sei da expertise do Mukai com relação à parte digital, toda a integração que ele faz com o sistema Sirona. Como nós, usuários Sirona, nós dependemos dessa integração. Então, eu vim buscar no curso isso, vim buscar integração, buscar diversidade entre os sistemas Sirona, seja na parte de tomógrafo, seja na parte de CAD/CAM, e tentar integrar, tentar compreender melhor esse fluxo que é realizado pelo Mukai aqui na clínica. E o curso é fantástico, tira as dúvidas da gente realmente e deixa um leque aberto de possibilidades com o sistema. Então, pessoal, isso foi no comecinho. Estamos falando lá atrás, um tempinho atrás, onde a gente não conhecia de todo o fato. Uma das coisas que a gente começou a observar, quando a gente começou a trabalhar em cima de todas as cirurgias guiadas, e uma coisa que começou a me chamar a atenção, que os cursos nossos eram baseados exclusivamente em cirurgias guiadas. E quem é professor ou dá aula de cirurgia guiada, de implante, sabe que o maior problema é o posicionamento dos implantes para alunos iniciantes. E quando a gente começou a fazer isso, a cirurgia guiada, eu falei assim, acabou os meus problemas. E eu comecei a observar que os problemas continuavam. E eu comecei a falar, poxa, mas se todos estão fazendo cirurgia guiada, aonde eu estou errando? E aí a gente começou a observar o quê? Que o handle, quando as pessoas o pegam e elas exercem uma pressão, essa pressão vai gerando o quê? Uma alavanca. E essa alavanca começa a tirar o quê? O posicionamento ideal do implante, fazendo com que nós errássemos. Nesse momento, a gente começou a optar o quê? Até o Rodolfo deve estar por aí, perturbei ele, falei assim, ó, vamos tirar o handle e vamos fazer isso em botão. Então, a partir do momento que você coloca os botões, você não tem mais o quê? A exercer essa força em cima desse braço, consequentemente evitando essa instabilidade e esse insucesso do trabalho da cirurgia que estávamos realizando. Hoje também existem alguns trabalhos que vão diretos, entendeu? Através de portais. Hoje todas as empresas, sem exceção de uma empresa de implante, elas estão apostando nas suas nuvens. Nós temos o quê? Nós temos informações e cada vez o que vale mais para as empresas é as informações. Quantos implantes você está colocando, qual a região, tamanho, tipo de material que você está usando. Isso hoje é de graça, entendeu? Porque eles fazem isso de graça, mas tenho certeza que amanhã isso vai trazer alguns custos, eu não tenho dúvida disso, entendeu? Mas também vai trazer o quê? Uma assertividade cada vez maior, tá bom? Aqui é um caso de um protocolo que você pode desenhar, isso foi um sistema que a gente puxou através de componentes, que a gente tem também. O desenho é realizado e o protocolo também é feito de uma maneira muito rápida, tá certo? Através dos elementos que a gente deseja aqui. Nesse período da pandemia, a gente começou a passar por períodos muito complicados, todo mundo recluso, e uma das frases que eu li, e eu me identifiquei com ela, foi essa: adoro superar os limites, curtir o impossível e surfar na onda do provável. Nisso daí a gente começou a repensar uma série de conceitos que nós tínhamos, tá certo? E juntamente com o Dr. Cassis, Dr. Reinaldo Misaki, Dr. Mori, Dr. Newton César, que está aqui também com a gente começou a entender que a odontologia ela passava por um processo enorme de transformação. E o nosso objetivo, cada vez principal, é o quê? A transferência e a previsibilidade do nosso trabalho. Hoje, todos nós sabemos que os scanners intraorais, a gente não tem mais o que discutir, ele já faz parte da rotina da odontologia e ele é presente e não vai mudar. A parte de transferência digital dos implantes é uma parte ainda que a gente fica um pouquinho, ou ficava um pouco em dúvida, e o fator X, que é o plano oclusal. Para a parte de transferência, a gente começou a trabalhar com um material chamado PIC Dental. É uma transferência através de fotogrametria. E pessoal, é uma coisa impressionante, porque quando você faz a transferência através de moldagens, o nosso grande problema é o quê? É transferir de uma moda muito correto. E isso tem problemas em moldagens no convencionais e transferências através de escaneamentos. Isso é observado até hoje, entendeu? E que não tem uma consistência muito grande. Isso pode gerar o quê? Porque nós temos uma série de fatores que podem interferir diretamente no resultado final.
Então nós temos o quê? Alinhamento, adaptação, expansão de gesso e outros produtos que a gente tem que atrapalham. Já no PIC a gente vai colocar lá, pessoal, isso são as bandeirinhas do PIC, do transfer, isso aqui, aquele aparelho vai ler essas bandeiras e passar de uma maneira tridimensional correta o posicionamento. E eu tenho aqui debaixo lá o tempo que demora para fazer essa transferência. Pessoal, acabou. Transferi os meus implantes em 8 segundos, com uma precisão de 99,9% de precisão. Isso significa que esse arquivo de STL que nós temos a partir desse momento, ele vai servir como base para que você faça a junção dessas malhas e nesse momento a gente tem uma prótese com uma previsibilidade muito grande. Então a gente tem, além da ousadia da gente ser os primeiros, nós temos a previsibilidade, a gente consegue reproduzir isso de uma maneira muito correta. É o que a gente quer, entendeu? Tá tudo aí. Então a gente tem ousadia, independência, e para escalar, a gente precisa buscar isso em escala. E a gente tem o quê? A gente tem as pessoas que deixaram o legado para a gente, através de todos os conhecimentos que foram passados, através de uma oclusão, através de uma adaptação, através de todos os processos que a gente inclui e conhece. São sábios conhecimentos passados pelas pessoas durante séculos na odontologia. E isso, pessoal, chama legado, tá certo? E aí nós temos 2 legados na reabilitação. Os princípios da reabilitação e o projeto às 2 mãos. São coisas que a gente tem a trabalhar, tá certo? E quando a gente fala dessa forma, nós temos o quê? Os princípios da reabilitação oral, visual. Nós temos a linha média, corredor bucal, o bordo incisal e o perfil labial. Isso a gente olha, a gente vê os pacientes. Outros são avaliações clínicas, determinadas através da DVO e pela transferência do plano oclusal, tá certo? Então nós temos essas 2 coisas que a gente vai trabalhar muito fortemente. E uma das coisas que a gente percebeu, eu principalmente, falo por mim, minha experiência, quando eu comprei uma máquina chamada Serec, eu pensava que eu ia ser independente, que eu ia trabalhar sozinho, que eu ia fazer sozinho, e eu ia me transformar no técnico de prótese, que eu não sabia que ia acontecer isso, mas eu acabei me fazendo isso. E a partir desse momento a gente começa o quê? A entender que nós não fazemos nada sozinho, tá certo? Que a construção do projeto do técnico de prótese é muito melhor que nós. Eles têm muito mais habilidade, eles foram treinados para isso, tá certo? E essa frase fez eu repensar. Por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. Eu não queria ouvir a verdade, que eu precisava de alguém, entendeu? Mas essa é uma pura verdade. Porque não deseja que as suas ilusões sejam destruídas. Eu investi R$400 mil no sistema CAD/CAM, entendeu? E eu achava que aquilo ia me dar total independência. Não, que não me trouxe. Eu tenho isso, faço isso, acredito nisso também. Mas hoje eu entendo que, juntamente com o meu trabalho, o técnico de prótese nos trabalhos a 2 mãos, eles são essenciais para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. E tudo isso funciona o quê? Através de um conjunto de informações que temos que passar da maneira mais correta para o nosso laboratório. E hoje esse pacote não vem mais que nem a gente tirava 2 moldagens, um gesso, elastiquinho, embrulhava com o guardanapo e mandava para o laboratório. Falava assim, agora você faz. Hoje não. Hoje nós mandamos o quê? Informações digitais para esse paciente. E essas informações digitais, cada vez mais completas, vão trazer o quê? Previsibilidade e resultados corretos. Isso daqui, o Newton até me adora isso aqui, Newton, eu olhava isso daqui, a primeira coisa que eu fiz quando você vai falar, nunca mais vou montar um troço desse na minha vida, entendeu? E eu acho que é um trauma de todos. Por quê? Porque, pessoal, isso daqui, ele precisa de uma compreensão, não é simples isso daí. A montagem, ela é difícil. Você tem uma dificuldade de mandar, você tem que botar na caixa para mandar para o protético, entendeu? Ele não consegue fazer isso de uma maneira só. E o técnico, ele monta e desmonta, isso daí de uma maneira totalmente diferente. O que a gente fez? A gente precisava de previsão de transferência. Eu precisava disso, tá certo?
Então a gente começou a entrar num conceito diferente, tá certo? Eu preciso me digitalizar. Nós já somos digitalizados, não precisamos mais. Conectar. Nós precisamos nos conectar. Nós conectamos através do quê? De todo o processo que temos através de mensagens hoje. Tudo é passado através de arquivos, de uma maneira muito rápida, tá certo? E para isso, pessoal, a gente criou em nosso grupo, entendeu? Acabamos desenvolvendo um produto chamado Unix, que é um transferente de plano oclusal. Ele vai transferir o plano de camper, e a partir do plano de camper transferido, você consegue fazer de uma maneira digital, sem ter que montar o articulador, a gente consegue passar toda essa informação para o laboratório, entendeu? Então, o Unix chega hoje para passar o quê? Facilitar todo esse trabalho. Pessoal, você imagina aquela montagem toda complexa. Ela vai passar simplesmente por um artefato e a gente vai mandar um pacote de dados para esse paciente. Esse pacote de dados que esse paciente, que o protético vai receber, ele vai pegar de uma maneira muito fácil. Olha lá, a técnica de escaneamento. Simples que se divide em apenas 5 passos distintos do médico dentista e 5 passos do técnico em prótese. O primeiro passo deste processo inicia-se a partir da digitalização da maxila e da mandíbula na posição DVO pré-determinada pelo médico dentista. Segundo passo, adaptação do Unix ao paciente. Terceiro passo, digitalização do Unix Scan e da maxila. Quarto passo, alinhamento digital entre a maxila e o posicionamento do Unix Scan. Quinto passo, envio das malhas virtuais ao laboratório. A partir daqui, iniciam-se os passos do técnico em prótese, com a recepção e organização das malhas virtuais num software de modelação 3D. Segundo passo, matching entre o Unix Scan e a biblioteca Unix. Terceiro passo, matching das malhas de DVO com as malhas do Unix Scan. Quarto passo, construção da maxila a partir do bordo incisal e do plano oclusal referenciado pelo Unix. Quinto passo, finalização do encerramento dos dentes da mandíbula na DVO pré-determinada. Digitaliza, conecta, unifica. Então, o que nós acabamos de conseguir? Pessoal, a gente conseguiu criar escala. A gente vai conseguir enviar isso de uma maneira muito fácil para as pessoas, tá certo? Mas isso criou-se, isso foi o primeiro modelo que foi criado. Isso foi o Dr. Cassis lá em Portugal. Ele começou a criar esse conceito novo, e esse conceito foi criando, as pessoas foram se juntando a esse conceito novo, Dr. Reinaldo, Dr. Mori, e outros que vêm trabalhando em cima desse conceito novo, até chegar nesse conceito que vocês viram hoje, um novo protótipo, a realidade que a gente chega a lançar no mercado, que é o Unix, né? Idealizadores, Dr. Mori e Dr. Reinaldo, que nos ajudam, fazem crescer. Dr. Cass Clay é o idealizador principal desse projeto, o qual hoje muitas coisas aconteceram porque esse cara acreditou, entendeu? Um clínico, tá certo? E uma das coisas que ele fala que é bem interessante é o seguinte: eu criei isso não pela ciência no bom sentido, porque ele está criando uma rede de clínicas e ele precisava o quê? O que acontece no lugar tem que acontecer no outro, tem que acontecer no outro, isso chama reprodutibilidade, confiança, escala, tá certo? E nós vamos conseguir essa escala através desse componente, transformando tudo isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática e muito mais precisa. Obrigado pela presença de todos e estou à disposição de vocês. Agradecemos o professor, a conexão, obrigado por tudo, espero que vocês tenham aproveitado da experiência do professor e agradecemos de novo por tudo. Obrigado, professor.